Um país marcado pela crise e pela instabilidade. Um país com inflação galopante, câmbio desvalorizado e pobreza em alta. Um presidente eleito com um discurso antissistema que promete reduzir o tamanho do Estado, abrir a economia, acabar com o Banco Central e abraçar o dólar como solução para problemas crônicos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 21 de novembro de 2023, dia em que o presidente Alberto Fernandes se encontrou em Buenos Aires com o sucessor Javier Milei, eleito para assumir o comando da Argentina. Os dois deram início à transição de poder no país vizinho ao Brasil após a vitória do candidato de extrema-direita, que recebeu 14 milhões e meio de votos, ou 55% do eleitorado. Milei derrotou o atual ministro da Economia do governo Fernandes, o Sérgio Massa, no segundo turno realizado no domingo. O economista de extrema-direita, que se apresenta como um libertário e fez campanha com um forte discurso antissistema, reforçou alguma das suas promessas eleitorais desde o resultado das urnas. Ele disse que vai reduzir o número de ministérios de 18 para 8 pastas e anunciou alguns nomes para o seu governo. Ele reafirmou que vai tentar privatizar estatais como a petroleira YPF e a TV Pública Argentina. E numa entrevista a um apresentador da Rádio Continental na segunda-feira, retomou suas propostas de dolarizar a economia e acabar com o Banco Central argentino. Cerrar o Banco Central é uma consigna de índole moral, porque para nós roubar está mal. Na campanha e depois da eleição, o Milei não entrou nos detalhes técnicos de como pretende pôr em prática o processo de dolarização da economia. Mas ele disse que acabar com o Banco Central é uma obrigação moral e um caminho para que a população argentina possa escolher qual moeda quer usar. Cerrar o Banco Central, depois a moeda será a que elijam os argentinos livremente. A dolarização é a adoção do dólar americano como moeda na economia, e é um processo que pode acontecer de forma parcial ou total. A economia da Argentina em 2023 já é parcialmente dolarizada, não por uma decisão do governo, mas por um movimento informal. Por causa da recorrência da inflação alta e das frequentes desvalorizações do peso, é comum que a população argentina utilize o dólar no dia a dia, sobretudo para compras maiores, como carros e eletrodomésticos. A cotação oficial do dólar é controlada pelo governo, ou seja, o câmbio lá não é flutuante como acontece hoje no Brasil. E para lidar com a procura por dólares no país, existem atualmente diferentes cotações oficiais da moeda americana para atender públicos diferentes, por exemplo, exportadores ou turistas que gastam no exterior. A ideia por trás das variantes é conter a fuga de moeda estrangeira da Argentina, proteger as reservas internacionais e evitar o derretimento do peso local. Mas nada disso impediu a fuga de dólares do país e o surgimento de um forte mercado paralelo e informal, onde o dólar é vendido a uma cotação muito mais alta que a oficial. É o chamado dólar blue, que não sofre limitação do governo. O dólar blue se valorizou bastante durante a campanha eleitoral, no movimento que costuma acontecer porque a moeda americana é considerada estável e os argentinos buscam estabilidade durante períodos de incerteza como eleições. Nessa terça-feira, o primeiro dia útil na Argentina desde a votação, a cotação do dólar blue ultrapassou os 1.000 pesos, subiu uns 10% na comparação com a semana passada. Analistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo consideram que essa alta estava dentro do esperado. Existe também uma expectativa no mercado de que a moeda americana continue a se valorizar, com os contratos futuros de dólar subindo mais, em torno de 30%. Na campanha, o Milei propôs transformar a dolarização informal e parcial que existe hoje na Argentina em uma dolarização formal e total. Para fazer isso, o presidente eleito quer adotar um sistema em que, inicialmente, o peso e o dólar convivam em uma espécie de competição, como ele mesmo disse na entrevista para a rádio que a gente ouviu. A partir do momento em que o dólar representar 2/3 da base monetária, ou seja, do total de dinheiro que circula na economia, incluindo aí o que está nos bancos, o peso seria extinto, abrindo caminho para que a moeda americana seja a moeda oficial da Argentina. Na teoria, a dolarização tem como lógica pegar carona na estabilidade do dólar.
e usar isso como uma forma de melhorar a situação do país. No caso da Argentina, a intenção principal seria frear a inflação. A dolarização, de novo na teoria, pode aumentar a credibilidade de um país e a estabilidade dos indicadores econômicos e eliminar a exposição a choques cambiais muito fortes. Outro efeito de adotar o dólar é abrir mais a economia nacional para o comércio mundial. Ao mesmo tempo, ao dolarizar a economia, um país acaba abrindo mão de formular sua própria política monetária. A política monetária é o conjunto de medidas que controlam a quantidade de moeda que circula na economia, incluindo as decisões de emissão de moeda e a taxa de juros. Uma taxa de juros mais ou menos alta, por exemplo, é um mecanismo que normalmente é usado para aquecer ou esfriar a atividade econômica de um país. Com a dolarização, um país abre mão de ter esse controle, e essas decisões acabam sendo feitas pelas autoridades americanas, já que o dólar é emitido pelos Estados Unidos. Isso significa que, no caso de uma recessão, por exemplo, a Argentina não conseguiria usar a política monetária para estimular sua economia. Além disso, a abertura da economia, que é incentivada pela dolarização e que Milei defende na Argentina, também pode ter resultados positivos e negativos. Pode aumentar a competitividade, mas também pode prejudicar setores que não têm condições de competir com o mercado internacional. Pode ainda expor a economia como um todo para flutuações externas, em caso de choques nos mercados mundiais. Existem casos de outros países que adotaram o dólar como moeda oficial. Na América Latina, os principais exemplos são o Panamá, que é dolarizado desde o início do século XX, e o Equador, que fez a transição em 2000. Mas economistas ouvidos pelo Nexo em agosto lembraram que são países com economias muito diferentes da Argentina, que já tem relações próximas com os Estados Unidos e onde já circulava muito dólar, além de serem economias bem menores. E aqui a gente chega ao principal entrave para dolarizar a economia como quer fazer Milei, quando a gente sai da teoria e entra na prática. Falta dólar na Argentina. A Patrícia Nasser, professora de economia da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, disse ao Nexo que o processo pode até trazer uma melhora no curto prazo, justamente por gerar uma sensação de estabilidade. Mas a falta de reservas de dólar no país torna a dolarização insustentável na Argentina. Esse entrave começa pelas reservas internacionais, que são o valor total em moeda estrangeira reservado pelo Banco Central para dar proteção à economia em momentos de instabilidade. Em agosto de 2023, as reservas argentinas estavam no seu menor nível em 17 anos. Isso indica uma escassez da moeda americana no país. E a professora da UFMG diz que não há sinais de que a presença de dólares vá aumentar, por dificuldade de atrair dólar do exterior devido à crise econômica. O Fábio de Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM, que também conversou com o Nexo sobre o assunto em agosto, disse que o comércio internacional da Argentina não garante essa entrada de dólar para sustentar uma substituição da moeda. E organismos internacionais também não estariam dispostos a emprestar dólar para o país, como o FMI fez tantas vezes ao longo das últimas décadas. Os dois professores acham que tentar substituir o peso pelo dólar nesse contexto é uma estratégia arriscada que pode acabar levando a uma recessão grave e a mais endividamento da população. A crise econômica foi um dos temas que dominaram a campanha eleitoral. A Argentina tem episódios de instabilidade que se sucedem desde ao menos a década de 1980 e engrossaram a insatisfação da população com a classe política que se alterna no poder. A principal força eleitoral no país há décadas é o peronismo, do qual Fernandes e seu candidato Sérgio Massa fazem parte. Representada por nomes como a candidata Patrícia Bullrich e o ex-presidente Maurício Macri, a direita tradicional opositora do peronismo deu um apoio no segundo turno que ajudou Milei a se eleger. Além da escassez de dólares, a crise econômica argentina é marcada pela inflação, por problemas de dívida pública e pelo aumento da pobreza. Ao assumir, o Milei já disse que deve levar entre 18 e 24 meses para controlar a inflação, que hoje está na casa dos 140% ao ano. Como a gente ouviu o próprio Milei falando, uma das formas de fazer isso é acabar com o Banco Central, que é quem emite o peso argentino. O presidente eleito considera que o órgão é o responsável pelo histórico de inflação alta no país, por continuamente imprimir dinheiro para bancar os déficits do governo. O fechamento da autoridade monetária significaria colocar em circulação as suas reservas de moedas estrangeiras, que, como a gente viu, não são muito robustas.
Bancos centrais fazem mais do que estipular a política monetária. Eles também fiscalizam instituições financeiras e o mercado financeiro. 2 países do continente americano que dolarizaram as suas economias, o Equador e El Salvador, têm bancos centrais mesmo depois de adotar a moeda americana. O mesmo vale para alguns países da União Europeia, que abdicaram da sua moeda própria para usar o euro. E também mantiveram autoridades monetárias nacionais, apesar de existir um Banco Central Europeu que lida com as questões da moeda comum. Como os economistas ouvidos pelo Nexo falaram, não ter um Banco Central Nacional não quer dizer que você não vai ter que lidar com política monetária nenhuma. Eles disseram que a tendência é o país seguir a política monetária do banco que emite a moeda que você usa, no caso os Estados Unidos e o dólar. E não custa lembrar que o Federal Reserve, o nome do Banco Central americano, não pensa sua política monetária a partir do que vai ser melhor para a população e o mercado de outros países que não o americano. A campanha do Milei foi muito sustentada no discurso ultraliberal de redução do tamanho do Estado. Foi sustentada também por um discurso que mostra uma relação ambivalente com o sistema democrático, incluindo um negacionismo em relação aos horrores da ditadura argentina e o não reconhecimento de esquerdistas como adversários políticos legítimos. Um discurso que repete Donald Trump e Jair Bolsonaro falando em fraude nas urnas sem ter provas disso. É daí que cientistas políticos apontam para o perfil extremista de Milei não só na economia, mas também na política. Um dos símbolos da campanha dele foi uma motosserra, oficialmente para representar sua disposição de cortar despesas. Na reta final da campanha, o Milei até deu uma amenizada no discurso ultraliberal na economia. Chegou a negar que ia cortar subsídios e programas sociais. Então ainda não se sabe ao certo o que ele vai fazer para colocar esse discurso em prática. E o que ele vai fazer com a democracia argentina. O novo presidente do país vizinho assume em 10 de dezembro. A partir daí, além dos desafios de tirar suas ideias do campo teórico, também vai enfrentar um Congresso em que não tem maioria. No fim de semana, uma demissão sacudiu o setor de tecnologia americano. O conselho da OpenAI, a empresa que lançou o ChatGPT e é uma das expoentes do desenvolvimento da inteligência artificial, demitiu o cofundador e executivo-chefe Sam Altman. E isso foi só o começo de uma série de notícias que ainda estão reverberando no setor. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema aqui para o Nexo. Marcelo, o que aconteceu na OpenAI? Bom, a demissão do Sam Altman foi uma mega surpresa, ninguém estava muito esperando. Começou quando 4 dos 6 membros do conselho administrativo decidiram demitir ele na sexta-feira. Só que isso desencadeou uma série de outras coisas. Primeiro que anunciaram uma nova chefe da empresa, mas ela durou só um dia. Quem assumiu no domingo foi o Emmett Shear, cofundador da Twitch, a empresa de streaming ao vivo. Depois, o Altman e o outro membro do conselho que perdeu a votação, o Greg Brockman, foram contratados pela Microsoft, que é uma das maiores investidoras da OpenAI. A ideia é que eles comecem um novo laboratório de inteligência artificial na gigante de tech. Só que na segunda-feira, dia 20, teve mais uma reviravolta. Mais de 90% dos funcionários da OpenAI assinaram uma carta pedindo a renúncia dos 4 conselheiros e a volta do Altman. E eles ameaçaram justamente uma debandada para esse novo laboratório da Microsoft, sendo que um dos signatários é o Ilya Sutskever, um dos fundadores da OpenAI que votou para demitir o Altman. E ele disse nas redes sociais que se arrependeu. E na terça-feira, a imprensa americana ainda estava dizendo que tinha chance do Altman voltar. Então, é uma novela ainda em andamento e que lembra um pouco aquelas manobras malucas que aconteciam na série Succession da HBO. E Marcelo, o que está por trás dessa crise? A justificativa dada pelo conselho para demitir o Sam Altman foi que ele não estava sendo transparente na comunicação com os conselheiros. Mas essa explicação acabou sendo meio vaga, sem grandes detalhes. E aí começaram a pipocar na imprensa internacional diferentes hipóteses do que realmente motivou essa demissão, com base em relatos de bastidores. Não dá para saber se essa foi realmente a causa da crise, mas uma coisa que a situação toda expôs é que a cúpula da empresa estava rachada. Por um lado, tinha uma ala que estava preocupada em garantir que qualquer expansão da inteligência artificial, e claro, em especial do ChatGPT, fosse feita com bastante cautela, tomando cuidado para não ter problemas de segurança. O Sutskever, que foi um dos pivôs dessa crise,
Até já disse publicamente que tinha uma preocupação forte sobre se a inteligência artificial não poderia ameaçar a humanidade como um todo. E, por outro lado, tinha uma outra ala centrada no Altman, que estava pensando mais no potencial comercial dessas ferramentas e em como explorar esse potencial. Então, basicamente, tinha uma espécie de réplica do debate que acontece fora da empresa sobre os riscos do uso cada vez maior da inteligência artificial no mundo. Os executivos agora da empresa estão dizendo que esse não foi o motivo da demissão, mas, de todo jeito, esse racha apareceu bastante no noticiário desses últimos dias. O texto do Marcelo Rubissec você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. As mortes decorrentes do calor extremo podem aumentar bastante no mundo se a temperatura média global continuar subindo, como já está subindo por causa da mudança climática. O Brasil teve um exemplo desses riscos no fim de semana, quando a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu num show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro durante uma onda de calor. A Mariana Vick escreveu sobre os impactos que as altas temperaturas têm para a saúde humana no curto e no longo prazo para a editoria Ponto Futuro. Mariana, que efeitos um mundo mais quente pode ter na nossa saúde? A gente já tem visto os efeitos no curto prazo nas últimas ondas de calor. De imediato, elas provocam no nosso corpo uma situação chamada estresse por calor, que acontece quando o organismo tem dificuldade de controlar a própria temperatura. Esse estresse aparece por meio de sintomas como cansaço, cãibras e volume baixo de suor, e pode levar à insolação. Outros sintomas possíveis durante o calor são tontura e confusão mental, que são mais graves. O quadro pode evoluir no limite para a falência de órgãos e a morte. O aumento das temperaturas também tem efeitos no longo prazo. Segundo a pesquisadora Raquel Grassi, do Observatório do Clima e Saúde da Fiocruz, as ondas de calor estão cada vez mais frequentes e nosso organismo não tem tido tempo suficiente para se adaptar. O corpo acaba trabalhando em excesso nesses períodos, o que pode sobrecarregar, por exemplo, a pressão arterial, o aparelho respiratório e o sistema nervoso. Um estudo publicado em agosto numa revista médica mostrou que a exposição prolongada ao calor extremo pode causar um declínio cognitivo semelhante à doença de Alzheimer em idosos, em especial os que vivem em bairros pobres e sem acesso a equipamentos de refrigeração como o ar-condicionado. Outros efeitos do calor para a saúde coletiva são indiretos. Um deles é a expansão de doenças transmitidas por vetores como malária e dengue. O calor também pode agravar a insegurança alimentar, já que ele afeta a agricultura. Eu falei no meu texto desses e de outros efeitos do calor para a saúde. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da eleição de Javier Milei na Argentina, passando pela demissão de Sam Altman na OpenAI e terminando com os riscos de um mundo mais quente, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde e Marcelo Rubissec, edição de texto de Conrado Corsaletti, apresentação de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!